Este podcast é uma produção Reverber. Ouvintes, estamos de volta, estamos no ar, bem-vindos de volta a mais um episódio do seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do Historiante, o seu programete de história pública, a fronteira final contra o império da ignorância. Eu sou o Pablo Magalhães, que semana sim, semana não, está aqui rosteando este programete. E estou aqui acompanhado dele, o homem com enxaqueca das Minas Gerais, que precisa de um Dorflex, o senhor Felipe Monsanto. Hoje eu só estou quer dançar, que o Tigrão vai te pegar. Pensei nessa música a semana inteira por causa do tema do episódio. Tô mudando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente. Tamo aí, crise de enxaqueca, mas tamo aí, firme e forte. Lançaram Dorflex enxaqueca. Use, que parece que é bom. Você sabia que comigo, dor de cabeça passa tomando suco de maracujá sem açúcar? Tu crê? Mas creio, porque suco de maracujá ele tem eu não entendo de química, mas ele tem uma reação que estimula serotonina, tudo tal, que melhora o humor e melhora algumas outras coisas lá que agem na dor de cabeça. É bom saber, bom saber. Temos aqui também ele, o homem que montou um soviete na beira do Rio São Francisco e desde então luta contra as garras do capitalismo. Ele só não gosta de aparecer frente às câmeras. O camarada Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Não é que não gosta de aparecer em frente às câmeras, né? Obrigado às empresas de internet aqui de Petrolina, porque se a gente usar uma imagem aqui, cai tudo na live. E aí, tchau, Kleber Roberto, no podcast. Muito obrigado a todos. A lenda urbana da internet. Vamos tacar pedra lá no provedor. Temos aqui também o homem que é o chefe, o manda-chuva do Portal Águia. Ele que traz as principais informações do Brasil e do mundo. O senhor Eliezer Fernandes. Alô, galera. Boa noite aí para quem tá ouvindo, para quem tá nos assistindo. Estamos aí novamente marcando presença aqui nesse podcast maravilhoso. Aliás, o que é que rola de novidade lá no Portal Águia? Nosso último artigo, publicado ontem pela querida Caroline Prado, essa colunista que mora na Costa Rica, ela fala sobre as eleições que vão acontecer na Venezuela. Então, continuando aí na coluna de América Latina, quem tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre como que está o clima na Venezuela e como que o Maduro vai querer fingir que aquilo lá é uma democracia, a gente tem um artigo aí falando sobre o tema. Também tem um artigo da semana passada do João Guilherme, que é nosso correspondente no Canadá, que fala sobre a ONU. Então, se vocês quiserem também saber um pouco sobre a atuação da ONU e uma discussão que foi feita sobre o que a ONU tem feito, o que ela deveria fazer, o que ela não tem feito, a gente também tem um artigo sobre o tema lá no portal. Isso é o que tem de recente. Perfeito. O link para acessar o Portal Águia, vocês já sabem que está na descrição deste episódio, né? E também recebemos hoje uma convidada, pela primeira vez, Jeane Queiroz. Oi, Jeane. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigada aí pelo convite. Estou muito contente em estar aqui podendo contribuir com esse episódio. Tema pertinente aí para o nosso país, né, nos últimos tempos. E só contando um pouco sobre mim, né, como a primeira vez aqui no episódio, sou Jeane, sou formada em jornalismo, né, já atuo aí na área há mais de 5 anos e atuo também como assessora de imprensa, né, de grandes marcas, aí já assessorei. E hoje estou aqui para poder contribuir um pouquinho com o podcast, então bora lá conversar. Perfeito, a casa é sua, seja muito bem-vinda e volte sempre que puder, obviamente, nós vamos chamar mais vezes, fique preparada, né? E o tema de hoje foi escolhido por Eliezer Fernandes. Eliezer, por que você sugeriu esse tema hoje? Eu ouvi alguns relatos da minha sogra sobre o que está acontecendo na rua dela. Minha sogra mora numa região de comunidade, em São Vicente, na Baixada Santista. E
Me chamou a atenção o fato de que ela falou assim, o pessoalzinho da rua, uma boa parte tá jogando o jogo do Tigrinho ou nas bets, aplicativos de aposta esportiva, etc. E por que isso me chamou a atenção? Porque eu tenho visto a relação entre os influenciadores, deixando bem claro que estão ganhando dinheiro, né? Estão expondo que estão ganhando dinheiro com isso, e a promessa de dinheiro fácil. Então, assim, o Brasil e o mundo, né? A gente está passando por uma crise econômica bem pesada, e tudo que reluz, né, as pessoas acham que é ouro. E aí, o que está acontecendo? A gente está tendo uma piora dessa proliferação das casas de aposta, dos aplicativos de jogo do Tigrinho, etc. Porque isso é decorrente da crise, né? As pessoas não estão conseguindo arrumar emprego, as pessoas estão com séria dificuldade de pagar as contas. Então, qualquer coisa que aparece, as pessoas vão abraçar. E é golpe atrás de golpe, né? Assim, a gente tem um cenário muito propício para isso. Não é só no Brasil, na Índia e em vários países do mundo. Assim, é muito comum esses aplicativos. Segura. Tá saltando tudo, calma, cara. Mas esse é o motivo. Resumindo, esse é o motivo. O Eliezer insiste em dar spoilers para os ouvintes, né? Tenha calma, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas antes, vamos para a marmota da semana, Cláudio Roberto. Qual foi a da semana? Marmota da semana. A marmota dessa semana é de um assunto, de uma notícia, que ela já teve uma reviravolta hoje, no início da noite. Mas eu decidi manter essa matéria aqui na marmota da semana porque é um exemplo de como os movimentos de esquerda, os movimentos progressistas, têm que ficar com a guarda preparado o tempo todo, porque mais cedo ou mais tarde vem uma pancada como essa que eu trouxe essa semana, que foi direto do site Metrópolis. Doação de comida a moradores de rua pode dar multa de R$17 mil em São Paulo. E aí teve uma mudança hoje, no dia 28 de junho, nessa sexta-feira, porque o vereador, o Rubinho Nunes, que infelizmente estou até citando o nome dele aqui, porque nem merece ser citado, esse cidadão, vamos botar assim entre aspas, que ele suspendeu esse projeto de lei porque, segundo ele, as pessoas não entenderam a proposta, ele foi mal entendido, mas sempre essa desculpa. Mas eu decidi deixar aqui essa marmota e continuar aqui para a gente ver o que é que pensa esse pessoal da direita. Continuando aqui com a matéria do site Metrópolis, os vereadores da capital aprovaram em primeiro turno, nesta quarta-feira, 27/6, um projeto de lei que estabelece uma série de regras para entidades e até pessoas físicas que querem doar alimentos à população em vulnerabilidade social da cidade e proíbem a doação de comida ao morador de rua sem autorização da prefeitura. Uma pessoa que doar alimento a um morador de rua da cidade sem licença pode ter que pagar multa de até R$17.680. O texto é de autoria do vereador Rubinho Nunes, do União, que no ano passado articulou sem sucesso a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para investigar o que ele chamava de máfia da miséria, entidades voltadas ao atendimento da população de rua, mas que desviavam esses recursos. A CPI causou polêmica após Rubinho tentar direcionar a investigação para o padre Júlio Lancelotti da Pastoral do Povo de Rua da Igreja Católica. E aí esse é um exemplo assim máximo do que a gente pode esperar desse pessoal da direita. Exatamente, era para perseguir diretamente o padre Júlio Lancelotti. E aí tem outro site, eu fui pesquisar a lei mesmo em si, porque eu vi algumas pessoas argumentando, não, ele não está proibindo, ele está tentando botar regras. Gente, as regras dessa lei eram praticamente para dizer, você não vai doar alimento, porque logo de cara ele pedia que para se doar o alimento, essa ONG deveria instalar tendas, instalar mesas, cadeiras, talheres completos, tudo
digamos, preparo para atender essas pessoas, como, digamos, um restaurante a céu aberto. Tinha que ter 2 autorizações da prefeitura, uma de uma subprefeitura e uma da prefeitura. E as pessoas que trabalhassem nessa ONG para doar alimentos deveriam ser registradas na prefeitura. Ou seja, era literalmente impossível de uma pessoa conseguir fazer uma doação de alimentos, passando por toda essa burocracia. Logicamente, devido a esse embate que ocorreu nas redes sociais, ele recuou. Mas é o que eu estou dizendo agora, nesse momento. Ele recuou. Esse pessoal da direita, ele recua. Eles não, assim, baixam a cabeça e dizem, essa eu perdi. Não, eles recuam. Ele já tentou a CPI, tentou esse projeto de lei e tenho certeza, se ele tiver a chance, ele tenta aprontar outra. Engraçado isso aí deles terem recuado, porque me lembra muito o que aconteceu com a PL do estupro. Uma questão da culpabilização da vítima, né, em relação ao aborto. E um outro ponto também, Kleber, não sei se você chegou a ver dentro dessa lei, eu vi uma parte numa matéria que dizia que também deveria ser cadastrado o morador de rua. Então, assim, é bem higienismo social, né? Eles querem, inclusive, cadastrar a pessoa como morador de rua para a pessoa poder receber a doação. É um absurdo isso. É tantos níveis de absurdo. Quando eu fiquei lendo essa notícia, eu falei, não é possível. A gente tá chegando num nível... E assim, não é novidade em São Paulo, tá? Para vocês que não são daqui, não é novidade em São Paulo aparecer esses absurdos. Mas essa notícia me pegou, assim, desprevenida. Eu li e eu falei, não é possível. Não é possível que você não pode mais doar. Você não pode pegar e doar comida para um morador de rua, para uma pessoa que tá precisando. E assim, tirando o fato de ser morador de rua... A pessoa está precisando de comida, é um direito humano básico. É porque o mercado da fome ele é lucrativo para quem explora a especulação imobiliária, para quem explora aquela coisa de você explorar cada vez mais os trabalhadores, né? Quem enriquece com a exploração máxima do trabalhador necessita que moradores de rua estejam nas ruas com fome, porque isso vai forçar com que os preços dos salários baixem. Tá tudo conectado, é uma desgraça. Até adiciona fora isso também. Perdão, interrompi o Felipe, mas adicionando pode. Nessa discussão aqui, a questão da gentrificação também, né? Que é um processo aí muito bem arquitetado, que é literalmente a gente... O capitalismo ele vai precisar de pessoas pobres, né? Isso aí a gente já sabe. E esse processo ele tem sido cada vez mais aparente na cidade de São Paulo, principalmente, né? Falando do nosso meio aqui, onde a gente está vendo cada vez mais pessoas, não só pessoas em si, mas famílias em situação de rua cada vez mais, principalmente depois do processo da pandemia, onde essas pessoas não têm para onde ir, não têm o que comer, né? E cada vez mais gerando especulação imobiliária, né? Onde esses lugares essas pessoas estão ficam ali porque não tem, ocupam muitas vezes, né, prédios abandonados, enfim. E aí, né, tem a questão também que a gente está enfrentando aqui também na cidade, que é a questão da Cracolândia também, né, de assim, polvilhar a Cracolândia por toda a cidade, principalmente em bairros muito específicos, onde a especulação imobiliária está querendo se aparecer, né, tá grandes construtoras querendo desvalorizar para poder comprar barato e depois criar condomínios, prédios ali do lado. Então, tudo é um processo que está muito bem articulado, né, acho que não pode cair na questão de o governo não olha, e olha muito bem, mas assim, tudo a nível do seu próprio interesse, né? E tem muito também aquela questão a gente trouxe isso num dos episódios passados, a respeito da limpeza urbana e fazer com que essas pessoas fujam para outras cidades, né? Acabem não tendo opções de sobrevivência naquele determinado local e acabam escolhendo por livre e espontânea pressão ou através de ajudas de prefeitura, de ONGs, algumas coisas assim, ir para outras cidades e limpar, né, entre muitas aspas ali aquela região que ela ocupa, né? É o escrotismo da direita, né? Rapidinho, antes da gente ir para a próxima etapa, eu recomendo para quem tem Instagram ou TikTok, um dos dois, a página do SP Invisível, para vocês terem um pouco de empatia aí, assim, para quem tem, né, e saber a história dos moradores de rua. Bom, amigos, vamos agora para o nosso giro de notícias. Vamos lá, giro de notícias aqui da semana. Começa com a notícia da Folha de São Paulo.
Casal de influenciadores é preso em Alagoas por suspeita de fraude com o jogo do Tigrinho. A investigação apontou que o casal utilizava contas demonstrativas viciadas do jogo online, com ganhos certos. De acordo com a polícia, os influencers recebiam de intermediadores acessos adulterados para ganhar sempre e, assim, captar mais apostadores. Após a prisão, Paulinha e Igor Ferreira desativaram seus perfis nas redes sociais, onde compartilhavam a rotina de uma vida de luxo e ostentava viagens e carros conversíveis. Eles estavam em Dubai quando a Polícia Civil deflagrou a Operação Game Over. O casal desembarcou na capital alagoana no último dia 23 de junho. BBC News Brasil. O jogo do Tigrinho e outros cassinos online contratam influenciadores mirins e direcionam propaganda para crianças no Instagram. As crianças e adolescentes que têm feito a divulgação dos jogos de azar têm entre 6 e 16 anos e um grande alcance entre brasileiros. Os canais têm entre 200 mil e mais de 9,5 milhões de seguidores, muitos deles também crianças. Os jogos de azar são ilegais e proibidos no Brasil. Divulgá-los e promover seu uso por crianças e adolescentes fere Lei de Proteção à Infância e regras de entidades como o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, e o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR. Tecmundo. Jogo do Tigrinho. Influencers usam, entre aspas, versão demo para atrair vítimas. A fraude foi descoberta pela Delegacia de Estelionatos de Maceió, no Alagoas, e foi revelada em reportagem exibida no último dia 23 pelo Fantástico. Em testes, a repórter da Globo, Juliana Girardi, ganhou mais de 26 mil em cerca de 2 minutos, mas as autoridades de Alagoas alertam que tudo não passa de ilusão, já que a versão do app disponibilizada para download para as vítimas é outra. Os influenciadores recebem a conta demo com o propósito de motivar as pessoas. E é isso, o giro de notícias dessa semana é com você, Pablo. Beleza, vamos para o nosso editorial. Você já tentou a sorte hoje? Fez uma fezinha na Loteria Federal? Apostou na banca da esquina com o senhorzinho que faz jogo do bicho? Há certo traço da cultura brasileira que aproxima da fé ou da sorte e que mobiliza os indivíduos a acreditar. Será que realmente isso é cultural? Será que existe esse traço mesmo na cultura brasileira? Os jogos de azar sempre foram populares no Brasil, com bingos, caça-níqueis, jogos de cartas e apostas presentes no cotidiano de muitas pessoas. Tradicionalmente, o jogo do bicho exemplifica a popularidade e a persistência dessas atividades na atualidade. Nascido em 1892, lá no Rio de Janeiro, como uma iniciativa do barão João Batista Viana Drummond, fundador do zoológico da cidade, seu objetivo era atrair mais visitantes ao estabelecimento. A loteria, o jogo do bicho, vinculava animais a números, oferecendo prêmios aos que acertassem um animal sorteado. Cada bilhete de entrada dava direito a um palpite. A ideia fez tanto sucesso que rapidamente se espalhou, transformando-se em uma prática comum e lucrativa. Apesar de ter começado legalmente, o jogo do bicho logo foi proibido, mas continuou a ser praticado clandestinamente até hoje, mesmo sendo considerado uma contravenção penal. Hoje a tecnologia digital transformou a forma como os jogos de azar são acessados e jogados. Aplicativos e plataformas online, como o famoso jogo do Tigrinho, proporcionam uma experiência mais rápida e atraente. O Tigrinho, uma versão digital dos caça-níqueis, ganhou destaque nacional após ser promovido por influenciadores digitais que demonstravam lucros extraordinários. A facilidade de acesso a esses jogos através de dispositivos móveis torna-os especialmente atraentes para os jovens. Já estão acostumados com as interações rápidas e recompensas instantâneas oferecidas por aplicativos e redes sociais. Essa acessibilidade obviamente vem com perigos. A promoção desses jogos mascara as armadilhas associadas ao jogo compulsivo, especialmente entre esses jovens. O impacto psicológico de recompensas imediatas e frequentes pode levar a comportamentos compulsivos, exacerbando problemas como gastos excessivos e dificuldades financeiras. A legislação brasileira classifica a exploração de jogos de azar como uma contravenção penal. Embora existam propostas legislativas para a legalização e regulamentação dos jogos digitais de azar, a ausência de uma política concreta deixa os usuários vulneráveis. Essa situação demanda uma abordagem ampla, desde o controle sobre a exploração
exploração desses jogos, passando pela proteção dos usuários, especialmente os usuários mais jovens. Contudo, ainda assim, os espaços e brechas para a exploração de pessoas por meio desses aplicativos continuariam existindo. Ao cabo e ao fim, digitais ou analógicos, virtuais ou físicos, jogos de azar continuam sendo ferramentas burguesas de roubo do pouco que a classe trabalhadora possui. Não se trata de uma cultura brasileira, um tal jeitinho brasileiro, é apenas mais uma manifestação da ação burguesa na periferia do capitalismo. A pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte: uma regulamentação adequada e a educação sobre os riscos podem evitar que essa nova forma de entretenimento se torne um grave problema social? Será que isso resolve ou não? E aí, pessoal, precisamos falar sobre algo muito especial, o nosso financiamento coletivo no podcast Historiante. Isso mesmo, e não poderíamos estar mais empolgados em compartilhar com vocês os benefícios incríveis de se tornar um apoiador do Historiante. Além de nos ajudar a manter o podcast no ar, vocês terão acesso a benefícios exclusivos. Vocês estão preparados para isso? Então segura essa agora. Todos os meses sortearemos livros entre os nossos apoiadores. Mas segura que tem mais. Os nossos apoiadores terão acesso a conteúdos exclusivos, bastidores do podcast, entrevistas inéditas e muito mais. E olha só, tem mais uma vantagem. Ao se tornarem apoiadores, vocês serão convidados a participar do nosso grupo secreto, onde poderão interagir conosco e com outros apaixonados por história. Então, não percam tempo. Apoie o podcast Historiante hoje, através do apoia.se/historiante, através do aplicativo Orelo ou através do Pix Historiante, ou historiante@gmail.com. É isso aí, contamos com o apoio de vocês para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade para todos os nossos ouvintes. Bom, eu acredito que, assim, sendo pessimista de fato, né, vendo como tem crescido esse assunto, né, eu acredito que não. Acredito que não vai ser o suficiente, justamente porque essas plataformas a gente tem visto que, mesmo com todas as regulamentações, mesmo com toda a exposição pública que tem tido delas, elas têm conseguido se reinventar. E isso é uma coisa, assim, que a internet ela fomenta muito, né, essa reinvenção, uma nova forma. E eu acho que a atenção aqui para esse debate, ela tem, para torná-lo um problema social, eu acho que ela tem que ser bem, assim, atenta à questão de como essas pessoas como isso está chegando até as pessoas, né? Então, eu pelo menos aqui, eu não sei se foi para todo mundo, até para quem está ouvindo a gente, acredito que tenha visto que o Instagram, principalmente, a gente tem recebido muita notificação de perfis te seguindo, falando que é divulgador desses jogos, enfim. Então, assim, como isso tem chegado para as pessoas e a forma como isso tem sido vendido para as pessoas, né? Até um tempo atrás a gente ficava falando muito sobre a venda de curso, né? Entrava por uma proposta e era uma venda de curso. E hoje, com essa questão, né? Até visual mesmo, né? De como é exposto esses jogos, que você ganha, tem horários certos para você poder jogar. Eu vou até trazer um relato aqui, pessoal, que eu joguei uma vez esses jogos, justamente porque tô pesquisando bastante há tempo esse tema, e conversando com uma colega, ela falou assim, não, eu joguei, ganhei 40 mil, né, consegui reformar minha casa com esse tipo de jogo. Falei, me manda um link desse que eu vou testar pelos meus próprios meios, assim, né, com aquele faro jornalístico que eu já tenho há bastante tempo, né, fui testar essa plataforma, como que funcionava. E, de fato, é algo que, assim, de verdade, até eu que não tenho dinheiro para ficar apostando nessas plataformas, assim, livre para ficar apostando, é uma coisa que te instiga mesmo. Você vê quando você tá ganhando dinheiro, apesar de que nessa plataforma eu não ganhei muito, né? Foi assim, coisa de R$30, mas você vê que te instiga a você querer colocar mais dinheiro, porque se eu ganhei 30, eu consigo ganhar 60 e assim por diante, né? Justamente porque você tava naquela, assim, entre aspas, a sua sorte ali, mas uma frase que eu ouvi dessa mesma amiga, que é aquilo, né, enquanto você tá ganhando, tem alguém perdendo, né, então, assim, pensar que isso tem sido alimentado por esses influenciadores, né, que hoje é o padrão,
de consumo, né, para influenciar as pessoas, né, o nome já diz, influenciar as pessoas a consumir, literalmente, assim, é muito difícil só uma lei vir regulamentar, proibir. A gente viu agora no editorial que jogo do bicho existe há muito tempo, é proibido e todo mundo joga, assim, todo mundo, falando de forma genérica, mas todo mundo joga. Então, assim, não é só uma lei que vai proibir, é literalmente a gente ter essa questão do cultural, né, do mudar a mentalidade das pessoas, não vai, só com uma lei não vai ser o suficiente. E, literalmente, esses jogos têm sido vendidos como uma segunda fonte, né, uma renda extra. Então, essas pessoas, elas estão se convencendo, né, de que isso é viável para se conseguir uma renda extra, mas a verdade é que tem todo um mecanismo por trás. Então, não acho que acredito que não adiante essa regulamentação. Ela sim, ela vem para coibir, né, de alguma forma, né, até porque o cassino em si, né, ele não vai ser tirado do Brasil, né, nem nada do gênero, eles estão regulamentando isso, ou seja, vai continuar existindo, só que com regras agora, entre aspas, né? Então, assim, a questão não é tirar, né, e assim, tirar das pessoas também não vai dar, mas a gente começar a olhar para o que já tem de efeito desse tipo de narrativa, né, do que a gente já está conseguindo colher aí com esse tipo de jogo, enfim. As bets já são, né, as bets que você aposta, jogos, enfim, corridas, elas já são basicamente legalizadas no Brasil, de certo modo, né, e assim, agora com essa forma de você agora é quem faz a sua sorte, a gente tem que pensar nisso, tipo, como isso entra na cabeça dos jovens, né, e como coibir esses discursos e não só, tipo, tentar regulamentá-los. Principalmente o jovem periférico, né? Foi o que eu comentei mais cedo. A gente tem um alto índice, né, de pessoas jovens da periferia que estão procurando, né, uma saída fácil. É vídeo no TikTok, é jogo do Tigrinho, é live NPC, fazer alguma grana, né, levantar alguma grana. Mas eu queria falar aquela famosa frase que não pode faltar. Nesse episódio não podia faltar essa frase, que todo dia sai um malandro e um otário de casa. Quando eles se encontram, dá negócio. E é isso que acontece com o jogo do Tigrinho, com bet, com casa de aposta, com Blaze, com seja o que for. Assim, a gente tá num país que as pessoas votaram no Bolsonaro, acreditam em terra plana, acreditam em vacina que mata, sabe? Assim, a gente tá num país em que as pessoas acreditam em anticiência. E aí, disso pra cair em promessa de pote de ouro no fim do arco-íris, é assim, um passo, sabe? Então, a pergunta do Pablo, assim, se realmente ajudaria a regular e ensinar as pessoas sobre os efeitos disso, eu acredito que não é só isso. Eu acredito que o buraco é mais embaixo aí. Eu acredito que precisaria de um pouco mais de estudo, porque eu realmente não tenho uma resposta para dar uma solução para esse problema. Eu acho que isso é muito sistêmico. A gente já comentou sobre isso ser o Pablo falou, né, sobre ser uma consequência do capitalismo. Isso não é só uma questão no Brasil, né, como eu falei, é em outros países. Assim, o pessoal fica brincando, né, que a Índia é o país do golpe. Então, muitos desses aplicativos são desenvolvidos por indianos, paquistaneses, chineses. Então, é muito comum em outros países, esses aplicativos são muito baixados, né? Você vai nas lojas de aplicativos, as pessoas baixam muito, e agora é uma realidade aqui no Brasil. Então, foi o que eu falei no começo, a gente tem um país que está em crise, a gente tem gente que precisa de qualquer jeito levantar uma grana, levantar um dinheiro, e você acessa o Instagram, que para muitos é a porta de entrada para notícia, para coisas que estão acontecendo no dia a dia, e aparece lá, infelizmente, nas redes sociais, não só no Instagram, às vezes aparece até no patrocinado isso. Então, não é só, tipo, a pessoa seguiu, é o patrocinado. Apareceu sem a pessoa tá nem na rede dela, né? Nem tá lá no For You, no feed, aparece um anúncio de uma pessoa vendendo a ideia de que ela ganhou milhares de reais dentro da plataforma. E a pessoa muitas vezes, né, sei lá, uma pessoa mais velha, clica e não tem noção do que é aquilo, né? A pessoa, se interessa. E se for uma pessoa mais jovem, às vezes a pessoa, tipo, até entende que aquilo é um jogo e tal, mas tem tanta
tem tanto gatilho mental nesses anúncios. Inclusive eu vou falar com mais profundidade sobre gatilho mental, mas eu vou deixar o pessoal comentar aí. Que as pessoas acabam caindo, assim, é muito comum. Então, assim, voltando ao que eu falei antes, não é que todo mundo que acaba perdendo dinheiro no jogo do Tigrinho é trouxa, é otário. Mas, gente, é bom tomar cuidado, sabe? Assim, não existe pote de ouro no fim do arco-íris. Toda promessa de dinheiro fácil tem seu contra, seu porém, foi o que a Jane falou. Tem alguém perdendo. Sempre que tem alguém ganhando, tem alguém perdendo. Pegando o gancho do que Eliezer falou sobre essa questão do... todo dia, né, de manhã sai um esperto e um otário de casa. Quando se encontram, né, rola o negócio, infelizmente. Mas essa questão desses cassinos online não regulamentados, até respondendo a pergunta de Pablo, eu acho que regulamentar não vai ser a solução, porque vamos usar um ditado popular, o buraco é mais embaixo. O negócio é muito mais complicado, porque esses cassinos online, eles vão trabalhar com aquela questão da satisfação, do prazer, eita, eu ganhei a primeira vez. E os algoritmos desses jogos já são programados para isso. Em várias reportagens dos artigos mesmo que lemos aqui no roteiro, da BBC, G1, já tem vários portais, o UOL, todos quando vão falar desse jogo, eles trabalham da mesma forma. O algoritmo é feito para quê? No início você ganha. Você ganha a primeira vez, opa, ganhei. Aí aposta de novo, ganha de novo. Opa, ganhei de novo. Ganha algumas vezes. Mas aí, mais na frente, você começa a perder. Só que aí é aquele bombardeio, como tem aqui no artigo da BBC, que a gente vê aqui que tem aquele, digamos, a liberação da dopamina. Que dá aquela sensação de prazer por ter ganhado a primeira vez. E aí quando você perde, você diz, não, eu perdi, vou recuperar o que eu perdi. Aí você continua perdendo. Vou recuperar isso que eu perdi. Eu estava ganhando, como assim? Eu vou continuar perdendo. E é o que acontece, a pessoa acaba perdendo mais do que já apostou e continua perdendo, porque depois vai entrar digamos, no seu saldo mesmo particular de despesas diárias, vamos dizer assim, e diz, não, eu preciso recuperar o dinheiro da conta de luz que eu apostei e perdi. Perdi o dinheiro da conta de água, preciso recuperar. E assim a pessoa acaba entrando numa bola de neve infinita. Quando eu vi a primeira vez sobre esse jogo do Tigrinho, até lembrei uma novela que passou na Globo. Eu não lembro o nome da novela, não lembro o nome da personagem, eu só lembro a situação, porque é uma situação que eu conheci uma pessoa próxima que tinha esse mesmo problema, que era viciada em jogo. Na época dessa novela não eram jogos online, eram jogos presenciais, cassinos ilegais, jogos de carta, e a pessoa... Era até uma atriz, infelizmente eu não lembro o nome da personagem nem da atriz, e era viciada em jogo. E era nessa mesma situação, ganhava a primeira vez, ganhava a segunda, quando começava a perder, queria recuperar o dinheiro que perdeu, e aí entrava na bola de neve, das dívidas, do tentar recuperar o que já tinha perdido, e aí já estava vendendo os seus próprios bens para tentar recuperar o que tinha perdido inicialmente. Então, quando a gente pensa em regulamentar algo que as pessoas não estão preparadas para usar, isso não vai dar certo, porque as pessoas vão continuar nesse vício. Só antes de passar a palavra para Felipe, é a mesma coisa que ocorre com algumas pessoas que são viciadas em bet, essas apostas esportivas, porque muitas pessoas pensam, não, a rodada do Brasileirão, gente, é só quarta e domingo, vai ter vários dias, a pessoa não vai estar apostando em nada. É aí que está o erro, porque nas bets atuais, nos sites atuais, você aposta no campeonato da 2ª divisão da Nova Zelândia, aí depois você aposta na 3ª divisão do Japão, aí depois aposta na 1ª divisão da Índia, você vai aposta depois na 2ª divisão da Grécia, depois na Itália, depois na Espanha, em Portugal, Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, e gira o planeta de novo, e lá tá você jogando de novo no Nova Zelândia, Austrália, Japão. Ou seja, se a pessoa quiser, ela pode ficar 24 horas por dia apostando sem parar, porque toda hora vai ter um jogo, um esporte para estar apostando. E são regulamentados.
eles são regulamentados, tem regras, mas a pessoa viciada nessa bet, alguns têm travas de segurança. Você aposta, por exemplo, R$50, aí ele trava sua conta. Pronto, você apostou seu limite, acabou. Mas aí você aposta numa bet aqui, tem 30, 40 bets aí, casas de aposta para você apostar, conhecidas no Brasil. Você aposta aqui em uma, travou, aposta em outra, travou, aposta em outra e fica. Ou seja, mesmo regulamentado, se a população não tiver aquela educação e até preparo emocional, psicológico para utilizar aquilo ali, ele vai se viciar, ele vai cair nessa armadilha. Uma coisa que a gente tá falando aqui, né, sobre essa questão do vício, tudo, comecei a puxar algumas coisas, inclusive na minha família. A pessoa mais terceira idade, assim, né, as pessoas mais velhas, que acreditam em terra plana, que acreditam em discurso de direita, tudo, enfim, muitas das vezes as pessoas usam esses joguinhos meio que para distrair, para passar o tempo, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no próprio aplicativo. Muitas dessas pessoas acabam fazendo isso, né? E isso acaba criando essa rede de vício, aonde o que é a diversão se torna perigoso. E é onde isso acontece com esse vício e ela vai perdendo muito isso. E isso é extremamente perigoso nesse ponto que o Kleber estava falando. A pessoa aposta o dinheiro da conta de água, a pessoa aposta o dinheiro da conta de luz e por aí vai. Então, o que é a diversão ali, aquela brincadeira ali do passatempo, da interação, do enquanto está assistindo a novela das 8, o Jornal Nacional, vai jogando ali sem maldade nenhuma e vai apostando, vai gastando um dinheiro. Além disso, tem um outro risco que era algo que eu brigava muito com a minha mãe, né? Eu pegava muito no pé da minha mãe quanto a isso. É o tipo de informação que essas pessoas que ela tá passando, que ela passava para esses aplicativos, né? Para esses joguinhos. A gente não tem, com a regulamentação, a ausência de uma regulamentação, a gente não tem a garantia do LGPD, que é o acesso às informações dessas pessoas. Já vi diversos casos, já vi diversas maneiras, e eu sempre sinalizei isso muito para minha mãe, para os meus tios, né, a respeito de muito cuidado nesses links de jogos, nisso que você acessa, que elas acessavam, por conta das informações que estavam sendo pedidas, por conta do tipo de acesso que está sendo liberado no celular, e essas pessoas não têm noção disso. Eu já passei por uma situação, não agora, alguns anos atrás, que por conta de clique em mensagens de WhatsApp de bom dia, aquela coisa de grupo de família, a minha mãe já quase caiu num golpe achando que eu estava sendo sequestrado porque invadiram o celular dela através de um clique. Então esses joguinhos também permitem isso. Abrem as portas dos celulares das pessoas, do computador, seja lá do tablet, por onde ela está jogando, para isso. Além do risco da perda de dinheiro e do vício, abre portas para se perder várias outras coisas, como os dados, que hoje em dia, dado é tudo, né? A gente é uma parte fundamental do nosso dia a dia. Bom, amigos, eu tive que falar sobre educação na minha pergunta, porque, enfim, sou educador, sou licenciado, sou professor, trabalho na educação pública, precisamos falar sobre educação, né? Antes de eu entrar no meu ponto, eu só queria deixar claro que aqui em Alagoas tá muita gente indo presa, viu? Alagoas, ela foi talvez o principal alvo da operação Game Over, porque diversos influenciadores aqui, eles estão fazendo fortuna com o jogo do Tigrinho. Por quê? Porque eles estão explorando pessoas com um nível de instrução tão baixo. Eu não sei se vocês sabem, mas Alagoas é um dos estados com a maior taxa de analfabetismo do Brasil. Talvez o maior. Eles exploram o desconhecimento e a falta de instrução que parte da população pobre alagoana tem. Muitos desses influenciadores, eles usaram da estratégia. Vou dar uma estratégia que eu conheço lá em São Miguel dos Campos, que fica na região metropolitana de Maceió.
eles criaram um local chamado Mansão Mezenga, se não me engano. Essa Mansão Mezenga é uma mansão onde jovens menores de idade são recrutados para fazer dança no TikTok. Qual é a ideia? Viralizar as danças no TikTok e, com essa viralização, usar os perfis desses jovens, desses adolescentes, para repassar o jogo do Tigrinho adiante. Além dos vídeos de dança, eles fazem vídeos nos shoppings aqui de Maceió, fazendo compras e deixando claro em seus stories que eles conseguiram isso jogando no Tigrinho e tiveram a grana que conseguiram para pagar aquilo ali. Isso é de uma brutalidade tamanha e tão gigantesca, isso é tão violento, que eu, em sala de aula, dando aula para os meus alunos, uma aluna grávida, né, tava jogando o jogo do Tigrinho. E ela diz: ó, professor, tá vendo? Já consegui 4 mil reais, vou comprar geladeira para minha casa. Eu cheguei para ela e disse: você tem certeza que você vai conseguir esse dinheiro e vai conseguir comprar geladeira para sua casa? E ela: claro, eu já consegui, já ganhei e tal. Ó, meu filho, vou garantir a geladeira lá da minha família. E a gente já sabe o final dessa história. Todos nós já sabemos. Ela não ganhou um centavo. Na semana seguinte, as colegas dela me falaram que ela estava muito, muito, muito triste porque o sonho da geladeira tinha ido por água abaixo. E aí, quem é essa minha aluna? É uma aluna característica da educação pública de Alagoas. É uma aluna que é de uma origem, é uma moça negra. A matriz étnica alagoana de grande parte da população pobre é uma matriz afro-indígena. Então são jovens periféricos, pretos e pardos, explorados absurdamente e que caem nesse papo porque eles esperam uma coisa melhor. Isso tem uma dupla explicação. A primeira delas essa é uma estratégia do capitalismo para explorar os trabalhadores, porque não é só explorar no trabalho. Você explora tirando do trabalhador o dinheiro que lhe sobrou para comprar comida. Como é que isso era feito, por exemplo, no século XVIII, no período colonial? E não pense que o período colonial não tem capitalismo. O capitalismo nasce no mercantilismo, tá? Como é que eles faziam? Os trabalhadores que eram assalariados, eles deixavam todo o seu dinheiro na bodega, que era de propriedade do dono da fazenda. Lá nessa bodega eles compravam tudo, inclusive compravam a cachaça, que eles conseguiam aliviar suas dores, pelo menos instantaneamente, para esquecer que eles eram explorados. E o dinheiro ficava lá. O Tigrinho é apenas a versão digital, bonita, chamativa e gostosa de fazer a mesma coisa, pegar o dinheiro do trabalhador e repassar para os donos do capital novamente. E a ironia disso tudo é porque a gente falou do jogo do bicho e a porra do Tigrinho é um jogo de um bicho. É um tigre, né? A gente não sai da diabo do jogo do bicho. Arquétipo, gente. O bicho continua lá, né? Freud Então, Jung assim, explica. Pois é. Então, assim, inclusive a Fernanda a Eugênia Fernanda, eu sempre erro a ordem dos nomes dela, né? Eugênia Fernanda, Fernanda Eugênia. Nossa psicóloga amiga, ela estaria aqui presente, não está, não sei se ela vai conseguir mandar os áudios, né? Porque ela ia fazer uma análise justamente psicológica sobre esse processo. Mas, enfim. Só para concluir o que eu estou falando, o jogo do Tigrinho nada mais é do que essa estratégia de exploração ao máximo da família trabalhadora. Por quê? Porque se antes o chefe da família trabalhadora ia para a bodega e gastava o dinheiro com a cachaça, agora eles usam da parte mais vulnerável da família, que é o jovem, a jovem, o adolescente, a adolescente, para explorar dela o dinheiro da família trabalhadora. E aí tem diversos casos. Teve um caso que passou, acho que no Fantástico, né, da mãe dizendo: perdi 250 mil reais, tive que vender minha loja. E mais uma vez, ouvinte, o trabalhador que possui uma loja de roupas e trabalha lá, por mais que seja empresário, continua sendo trabalhador. Então essa mãe trabalhadora perdeu 250 mil reais de toda a sua loja porque a filha apostou no Tigrinho. Então, assim,
Enfim, eu disse que tinham duas explicações. A primeira delas é o capitalismo agindo como ele sempre agiu, retirando o pouco que sobra para o trabalhador através de alguma ferramenta. Nesse caso, a ferramenta é o tigrinho. E a segunda questão é a falta de... Algumas pessoas colocam como letramento. Letramento de classe, letramento de racial, enfim. Eu coloco como a própria educação mesmo. É uma educação para a luta de classes. Essa menina não sabe a qual classe ela pertence. Ela não entende que ela faz parte de um jogo muito maior de exploração. E ela não consegue entender que ela está sendo explorada porque lhe falta instrução. Para ela entender que aquilo ali é apenas um meio de tirar dinheiro dela. Entendeu? Por isso que eu bato na tecla da questão da educação. Né? Não porque a educação é a bala de prata que vai resolver todos os problemas. Né? Não. Mas, infelizmente, o que eu vejo, pelo menos aqui no meu ambiente de vivência, que é Alagoas e de trabalho, os jovens eles estão entrando nessa pobres, porque eles não têm a mínima noção e a mínima instrução do que significa e do que representa o jogo do tigrinho. Eles não têm essa noção. E aí a gente tem todo esse problema que a gente observa em relação ao jogo do tigrinho, né? Se puder acrescentar aqui ao que o Pablo trouxe, acho que também a gente vale ressaltar aqui que é a questão da tecnologia, né? O quão refinado é a tecnologia para usar esses tipos de aplicativos, né? Principalmente agora que a gente está falando muito sobre inteligência artificial, né? Que é um tema aí que está sendo recorrente, inclusive até mesmo sendo regulamentado também, para que a gente também tenha essa questão, né, do uso, entre aspas, devido da inteligência artificial. A gente vê cada vez mais uma refinada, né, na forma de usar esses tipos de sistema, né? Então a gente vê que, como a gente falou, né, a gente está explorando literalmente o trabalhador de todos os lados, inclusive as tecnologias que vêm para ajudar, né, no nosso dia a dia, que vêm para facilitar o nosso trabalho, elas também estão sendo usadas contra a gente, né? Então é uma ferramenta muito simples, muito fácil de ser usada, e que com essa questão da tecnologia, não só pelo meio da internet, mas sim pela facilidade em acesso, você consegue acessar esse aplicativo de qualquer celular. Literalmente, basta você ter uma internet, basta você ter o celular, o link, e você consegue acessar. Então, acho que também é um ponto aqui a ser colocado, que a tecnologia, ela vai, assim, quanto mais a gente tiver injetar, né, da questão do capitalismo, ele vai se refinar, principalmente através até da tecnologia, né? Então, é um ponto também a ser colocado aqui que eu acho que reforça essa questão do quão o conhecimento quanto à luta de classes, independente, né, da onde nós estamos, né, seja na internet ou fora dela, ela é importante também, né, a forma como você dialoga. Eu tenho visto aí também o uso, né, desse recurso, até mesmo na questão de outras pessoas. Então, por exemplo, celebridades sendo usada a voz, sendo usado o rosto, através de inteligência artificial para convencer essas pessoas. Então, né, aquela pessoa que muitas vezes ela tem um artista como uma válvula de escape, às vezes já tem esse artista sendo usado em inteligência artificial para te cooptar a jogar, a entrar naquele link por posts patrocinados, enfim. Então, literalmente, um trabalho fora da internet para a gente poder instruir essas pessoas do como o capital joga contra a classe trabalhadora, e que isso agora também está dentro da internet, é, assim, fundamental para a gente minar, né, que já é um problema, mas a gente tentar minimizar os impactos dele. Então, essa questão das redes sociais eu considero como uma porta de entrada para as bets, pro jogo do tigrinho. O pessoal falava muito sobre drogas, né, que, sei lá, o álcool, o cigarro, a maconha é porta de entrada para drogas mais pesadas. Tem uma associação até da rede social em si com esses jogos, com essas apostas online, né? Porque a pessoa, ela entra na rede social, e aí pode ser o YouTube, pode ser o TikTok, pode ser o Instagram, todas essas redes sociais, elas têm alguma forma de te cooptar. E aí que entra nessa parte de gatilho mental, né? Porque, como que a Jane falou, são anúncios patrocinados. E aí é aquela coisa mais, como o Pablo falou, é brutal. Você tem gente que demonstra que ganhou dinheiro, comprou carro, comprou casa, comprou não sei o que lá, para uma população que está sofrendo, né, que não tem dinheiro para pagar conta. E aí aquilo cria
um gatilho mental mesmo. São gatilhos mentais de autoridade, né? A pessoa fala de uma certa forma, ela se veste de uma certa forma. São gatilhos de status, o gatilho da dor. Tudo isso é psicologicamente explicado. A pessoa vê aquilo e bate nela aquela dor, tipo, de, pô, eu não tenho dinheiro, eu não tenho status, eu não tenho carro, e essa pessoa tem. Ela tá fazendo alguma coisa de certo. E aí ela vai lá e começa a tentar. Então, é muito difícil, até mesmo pessoas que têm um certo grau de instrução, diferenciar o que é o joio do trigo, né? E uma outra coisa que eu queria comentar é o envolvimento de facções criminosas com jogos e apostas. Porque, assim, se você for ver nos Estados Unidos, data lá da época de 1940, a máfia, um dos principais meios de ganhar dinheiro era através de extorsão. E essa extorsão era por dívida de jogo. Então eles faziam jogos de carta, etc. Colocava gente que estava sem saber o que estava acontecendo ali, a pessoa era viciada, eles já pegavam pessoas que eram viciadas, colocavam ali no meio, a pessoa começava a dever uma grana para a banca, e aí você não deve para a máfia. Se você dever para a máfia, eles quebram tua perna, que nem um agiota. E aí, hoje em dia, a gente tem o jogo do Tigrinho, mas aqui no Brasil teve o jogo do Bicho, que também era envolvimento do crime organizado. Então, para mim, isso eu não li nenhuma investigação do tipo. Isso é uma coisa que eu deduzo. Uma boa parte dessas plataformas tem envolvimento do crime organizado. Eu tenho quase certeza que se as pessoas começarem a investigar, a Polícia Federal, FBI, Interpol, vai encontrar gente que é do crime organizado, que patrocina ou que conduz essas operações. E aí a gente vê isso só, né, a gente está falando do capitalismo, isso é somente uma consequência, né? O envolvimento de pessoas que estão vivendo fora do sistema, mas se beneficiando do sistema, né? E com certeza os chefões usam colarinho branco, viu? Colarinho branco, gravatinha, e estão sentados em alguma cadeira de alguma câmara, assembleia de políticos. Até para complementar essa questão da educação que o Pablo falou, existem alguns estudos de que as crianças e os adolescentes de hoje, eles não pretendem seguir carreira, não pretendem continuar os estudos, fazer graduação, pós-graduação e por aí vai. E uma das possibilidades que eles relatam, né, nessa possibilidade de crescimento social, de ascensão social, é através de danças de TikTok, de se tornar influencer, de se tornar referência, da mesma forma com que as pessoas que eles admiram, né, como o Eliezer e a Giane falaram aqui. Isso é extremamente perigoso, a gente sabe onde isso vai parar, e isso gera, por trás disso, né, um incentivo a tentar que ele se torne pessoas assim, através desses joguinhos, tudo, é um movimento para criar pessoas que não pensam, entendeu? É uma alimentação da classe dominante tentando, assim, desestruturar de maneira completa a classe operária, a fim de que elas se tornem apenas pessoas influenciadas e totalmente dependentes deles, né? Igual a gente conversou aqui um pouco na questão da marmota da semana, que a gente falou, né? De pessoas que moram nas ruas, né? As pessoas que vivem nas ruas, enfim, e que dependem de alimento. Essas pessoas vão se tornar totalmente dependentes desses influencers e vão seguir tudo que eles quiserem. Então, assim, é uma dominação muito louca que a gente está passando e é um risco muito grande que se corre com esses joguinhos, né? E com a educação na forma que a gente tem. A Giana até me lembrou aqui a novela que eu comentei sobre a personagem que tinha visto em jogo, em cartas, era A Força do Querer, era a personagem Silvana, interpretada por Lília Cabral, que ela era viciada em carteado, jogos ali de cartas. E quando a gente fala, só antes de dar continuidade aqui no podcast, quando falamos, por exemplo, dessa questão de informação, dessa educação para jogar, ou até mesmo para lidar com redes sociais, a gente está vivendo um momento que, mesmo com a difusão tão grande de informações, é um momento complicado, porque muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, não se informam mais por sites de notícias oficiais,
por portais de notícia. As pessoas se informam apenas, única e exclusivamente por influencers, por pessoas ali que estão nas redes sociais. E isso acontece principalmente devido esse grande momento de desinformação que muitas vezes é pregado por determinados grupos políticos. Grupos políticos de extrema-direita que acabam perpetuando essa ideia de que você não pode se informar com sites de notícias sérios, você tem que se informar apenas com tal e tal pessoa, que são ali das redes sociais. Só que a pessoa na rede social acaba muitas vezes se tornando vulnerável às propagandas desses jogos online. E a pessoa sendo bombardeada a todo momento com aquilo ali, acaba muitas vezes cedendo, acaba muitas vezes dizendo, poxa, então deixa eu testar aqui só uma vez, ganhei. E aí depois você ganha uma ou duas vezes e começar a perder, muitas vezes entra naquela esfera que foi dito anteriormente de querer recuperar o que perdeu. E aí acaba tendo todo esse prejuízo que muitas e muitas pessoas estão tendo. Aliás, esse vício em jogos, ele já tem um CID, ou seja, ele já é prescrito como uma doença que pode incapacitar o trabalho. Já tem um CID. E isso aí já demonstra como esses jogos, eles estão se tornando tão poderosos. E aqui, deixa eu ver aqui, está direto no site da AFPESP, a ludopatia, que é reconhecida como uma condição médica caracterizada pela compulsão de uma pessoa por jogos de azar, o que pode levar a graves consequências para o indivíduo, financeira, social, física e emocional. O vício em jogos de azar é classificado pelo CID 10-10Z 72.6, mania de jogo e apostas, e pelo CID 10-F63. Ou seja, já é um negócio assim que já está se tornando tão grave que está incapacitando as pessoas de trabalharem. Como uma reportagem mesmo que passou até no próprio Fantástico, no último domingo. Trabalhadores, acho que foi até em Alagoas, não foi? Que o empresário estava dizendo que seus funcionários estavam perdendo controle no trabalho, estavam perdendo o rendimento de tanto jogar ali, viciado em jogos. Virou uma doença endêmica aqui em Alagoas, pô. E aí passou a ter uma reportagem, um trabalhador que perdeu seu fundo de garantia, R$12 mil. Um trabalhador que perde R$12 mil de FGTS, meu Deus do céu, não dá nem para imaginar o que é da vida desse coitado. E tudo em jogos de cassino online, o que é triste, o que é muito triste. Bom, amigos, vamos para o nosso quiz, porque já está muito tarde, a gente precisa encerrar o episódio. Só uma informaçãozinha, o capitalismo ele não está nem aí para a família trabalhadora de modo algum, sabe? A gente está falando aquele jogo do tigrinho, está viciando os trabalhadores. Eu vou dar mais um exemplo histórico para vocês verem que esse negócio não é novo. No século XIX, a Inglaterra precisava ampliar seu mercado consumidor, os produtos que eram desenvolvidos lá, porque estava tendo a Revolução Industrial, eles começaram a produzir em grande massa, em grande escala, as roupas de algodão, só que eles tinham um concorrente que era a China. A China produzia usando um tecido que eles jamais conseguiriam superar, que era, se não me engano, a seda. A China usava seda, era um tecido muito melhor, muito mais bonito, muito mais gostoso do que os tecidos podres de algodão que os ingleses fabricavam. O que é que os ingleses fizeram? Primeira estratégia, vamos destruir a indústria têxtil chinesa. Tentaram, não conseguiram, porque os chineses eram muito bem organizados militarmente. Ora, não conseguimos destruir. O que é que a gente faz com eles? Vamos viciá-los em drogas. Foi a chamada Guerra do Ópio. O ópio foi introduzido na China para viciar os trabalhadores, viciar os chineses e, através do vício, conseguir controlá-los. Então, o capitalista tá cagando e andando. É a mesma coisa que tá acontecendo aqui em Alagoas, velho.
meus alunos, os trabalhadores que Kleber mencionou, tá, a grande maioria da população pobre alagoana está viciada no jogo do Tigrinho, pô. E tá todo mundo se lascando, se dando mal. Não é à toa que a Game Over tá fazendo a festa aqui, tá prendendo a galera. A tal da mansão Mezenga que eu mencionei, eles tiraram do perfil deles a menção ao jogo do Tigrinho. Porque vai dar merda. Eu já tô esperando que esse perfil saia do ar. Porque vai dar merda. Enfim, vamos pro nosso quiz, né? Antes que fique muito tarde. É o seguinte, no meio do episódio, nós testamos os conhecimentos gerais de vocês, tá? Com uma pergunta surpresa, motivada desde o compliance que nós fizemos aqui, por um caso... É falso esse compliance, caso, tá? Foi um caso... falso. Aliás, você deve saber dessa história. O compliance chegou à conclusão de que Felipe Monsanto estava burlando o sistema do quiz e estava acertando todas as questões. Eu quero auditoria. Eu ainda quero Salafrário. auditoria. Eu quero auditoria porque eu acertei uma questão em um episódio. E aí instauraram essa ditadura aqui que eu não posso ver a pergunta antes do episódio. Confio, gente desonesto. Eu vou postar no roteiro. Eles me vetaram. A pergunta saiu do roteiro. Desde então, desde esse compliance, a pergunta saiu do roteiro. Para ele não pesquisar antes, né? Então, é isso. Inclusive, vamos instaurar a Lei Felipe Monsanto. Essa lei, aqui no Historiante, leva o nome do primeiro cara que a transgrediu. Sem antes dela. Olha, né? eu sofro muito nesse podcast, gente. Sofro demais. Assédio no trabalho. Cadê o direito trabalhista? Vamos lembrar só a pergunta da semana passada. Eu não estava presente. A pergunta foi: foi essa mesmo? A vermelho? Sim, foi. Pronto, foi então ela, vamos gente. lá. Foi exatamente ela mesmo. E aí tem até o prêmio, muito bom o prêmio, viu? Excelente, todo mundo quer. Pois é, o imã de geladeira com foto 3x4 do Collor. Ainda bem que eu não participei desse episódio, que eu ia ter uma úlcera de raiva. Por meio de denúncias no Disque 100, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos registrou quantos casos de violação contra a população de rua no Brasil? A resposta certa foi a letra B, 6.177 casos. O ouvinte que ganhou vai levar para casa um imã de geladeira com foto 3x4 de Fernando Collor de Mello, que é o cara que eu mais odeio no mundo. Gente, vocês odeiam Bolsonaro, eu respeito. Eu também odeio. Mas não há nada que me faça odiar alguém mais do que eu odeio Fernando Collor de Mello. Eu odeio. Então você vai amar então o prêmio dessa semana, porque qual é o eu vou contar semana, até a história. Eu vou dizer inspiração, a grande inspiração que meus prêmios são um sucesso. Que a grande inspiração foi a dupla Bruno e Marrone tava cantando São João aqui e o Marrone tava doente e o Bruno tava andando com o Marrone de papelão. E aí na hora eu lembrei do Aécio de papelão, ó. Que aqui tinha muitos Aécio de papelão no período da eleição. Só que eu fui mais além. Minha inteligência assim foi mais além. Eu desmontei umas caixas aqui de sapato de papelão e fiz o grande prêmio dessa semana. Que é, continuando aí, um Fernando Collor de papelão. Pra você. Nossa! Estimulou todo mundo agora a ganhar o quiz. Tá todo mundo aqui. É porque o vídeo não tá vendo, mas tá todo mundo aqui muito empolgado pra ganhar o prêmio. Vou fazer questão de errar nessa pergunta aí. Pra não ganhar o prêmio, eu vou fazer questão de errar. O Pablo já ativou o chat GTP já aqui, o Google, pra pesquisar aqui essa resposta, né não, Pablo? Com certeza. Vai que é tua, Pablo! Louco pra receber esse Fernando Collor. Eu que moro em Maceió, né? A gente não sabe, estou em Maceió. Então, tô na cidade do desgraçado. Então a pergunta aqui, a gente falou bastante do jogo do bicho, né? Nesse episódio. E a pergunta aqui, por coincidência, eu já tinha montado antes de Pablo aqui citar várias vezes o jogo do bicho. E é a seguinte: o jogo do bicho, mesmo muito popular, foi tipificado como crime na Lei de Contravenções Penais no ano de alternativa A, 1891, alternativa B, 1921, alternativa C,
1941 e alternativa D, 1961. E é quando o Jogo do Bicho foi tipificado como crime. Rapaz, eu acho que foi durante a Era Vargas. Foi aí nessa opção de 41. Vargas na caça às bruxas aí, daquilo que ele chamava de vadiagem. E ele possivelmente pode ter colocado como algo ilegal, 41. Eu voto na alternativa D, 61. 61, né? Isso. Quais são as outras duas? 1891 e 1921. Eu acho que é 1921. Eu já li isso, eu vi isso no documentário do Globoplay, do Vale o Escrito, mas eu não lembro, acho que é 1921. Eu acho que eu vou seguir o voto do relator Pablo nessa alternativa aí, 61. Foi essa, né, Pablo? Acho que estou certo. 41. Pablo foi em 41. 41. Ok. Vou seguir em 41 pela mesma lógica. Acredito que seja. Mas vocês me pegaram de surpresa. Achei que ia ser sobre o jogo do Tigrinho, o jogo do bicho. Apesar de ser quase a mesma coisa. Então aí que rufem os pandeiros aí, do samba. E vamos aqui para a resposta, que eu já vou dando a resposta já do conteúdo, que é essa resposta. A Lei de Contravenções Penais, em seu artigo 58, tipificava o jogo do bicho como explorar ou realizar a loteria denominada jogo do bicho ou prática qualquer ato relativo à sua realização ou exploração, a pena de prisão simples de 4 meses a 1 ano e multa de 2 a 20 contos de réis. E essa lei foi aprovada em 3 de junho de 1941. Então, Pablo e Jean, podem mandar o endereço que vocês vão receber seus Fernando Collor de papelão aí. Vai as pernas pro Pablo e o do torso pra cima vai pra gente. Ah, meu Deus, eu queria ter errado. Tudo que vocês mais queriam, hein? Não, tem que ser a cabeça pro Pablo Pablo ficar olhando o Fernando Collor. Meu Deus do céu, eu odeio tanto o Fernando Collor que eu fiz um audiodoc sobre ele, pra explicar o porquê desse desgraçado. Eu pensei que era uma tatuagem. Não, imagina. Pensei que era uma tatuagem. Mas qual é o Fernando Collor de Mello que a gente vai ganhar? É ele com a faixa presidencial ou aquele que estampava na Veja na época? Não, ele aquele é aquele da Veja, que é a clássica. Ah, Jesus. O Caçador de Marajás. Manda pra mim eu quero ele velho. Ele velho me dá vontade de socar a cara dele. Mas manda velho que eu vou moer ele na porrada aqui. Mas aí, Os Pablo, maus tratos com a terceira idade, gente, como é que fica? Você queria o quê? Um colo de papelão ou Aécio de papelão? Eu prefiro o colo de papelão, que eu vou encher ele de porrada. Você me deu uma boa ideia. Eu vou botar um saco de areia atrás e vou encher ele de porrada. Manda. Só manda, velho. E temos aqui também, gente, o quiz aqui para os nossos ouvintes. O mercado de apostas esportivas e de cassinos online movimenta um grande valor financeiro no Brasil. E segundo estimativas, o faturamento desse mercado nos próximos 3 anos ficará na casa dos: alternativa A, 10 bilhões de reais, alternativa B, 30 bilhões de reais, alternativa C, 60 bilhões de reais ou alternativa D, 100 bilhões de reais. E tá aí para o nosso público a nossa pergunta e a resposta, né, será no próximo podcast. Perfeito, participe, mande sua mensagem aí na caixa de comentário do Spotify, no Apple Podcasts, do YouTube. Interaja conosco que a gente vai ficar muito feliz de saber o que vocês acham das nossas perguntas. Vamos para as nossas indicações, é o momento da gente fazer a nossa curadoria de fim de episódio. Vamos uma curiosidade histórica aqui. O Felipe, Jeane, Eliezer também, acho que Kleber deve saber. Essa é manjada, tá, Felipe? Desculpa. Às vezes eu procuro umas curiosidades bem interessantes, mas hoje vai ser a manjada. Vocês já ouviram falar da expressão criado mudo, né? O que é que vocês sabem de criado mudo? Fala pra mim. Eu já ouvi falar que o criado mudo seria literalmente um criado,
pensar assim, uma pessoa que era empregado da família, que ficava próximo à cama da pessoa que era dona da casa, da família, então, sei lá, do pai e da mãe. E aí, dependendo da necessidade, esse servo, esse criado ia pegar, sei lá, chá, café, coisas pro dono da casa. Ou, né, não sei se é da época da escravidão, porque eu não lembro muito bem. Aí seria um escravo, não um criado. Essa é a informação que eu tenho também. E eu já ouvi falar dessa afirmação, mas em contrapartida também já ouvi falar que era uma criação de uma loja de como que se diz? Loja de imóveis, vamos dizer assim, para poder surfar nessa onda aí de criar, como dizem por aí, né, uma militância em cima, né, ou surfar nesse hype para poder literalmente vender mais criados mudos, que na verdade nada são como mesas de cabeceira, né? Então usaram desse discurso para poder criar essa militância. Perfeito, Jeane. Jeane já matou a curiosidade, velho. É isso, Felipe. Felipe, criado mudo e Eliezer nunca existiu no período da escravidão no Brasil. Primeiro, de fato, os escravizados que frequentavam a casa dos senhores, eles eram escravizados de confiança. Isso não quer dizer que eles eram bem tratados. Eles continuavam sendo castigados da mesma forma. Só que eles eram pessoas de confiança deles, com os quais esses senhores dividiam seus lares. Em sã consciência, nenhum senhor colocaria ao seu lado um escravizado sentado, segurando um copo de água, esperando ele, que dormindo iria acordar e pedir para beber essa água. Sendo que em qualquer momento, seja lá qual for o instrumento que esse escravizado tivesse, ele poderia simplesmente matá-lo. Agora, por que isso foi criado? Jeane foi acertou em cheio. Era uma loja de roupa, de móveis que estava querendo vender criado mudo. E aí o que foi que eles fizeram? Utilizaram-se das pautas identitárias para gerar certa comoção e certo compartilhamento, criando a fake news de que criado mudo era foi um termo formulado ainda no período colonial e que se referia aos criados, aos negros escravizados que sentavam ao lado dos senhores e acompanhavam seu sono durante a noite. O uso capitalista das pautas identitárias. A gente fez um episódio sobre isso aqui, até o Ivo participou, né? E olha só, um exemplo vivo disso. Tá vendo? Caímos na fake news, Eliezer. Jane é antenado, ele é jornalista, né? Eu sou programador, gente. Sou pedreiro de software. Eu sou massa popular aqui. Eu sou proletário. Não, acho que é uma questão de identificação mesmo, justamente porque, como uma mulher preta, né, nessa sociedade, a gente acaba aprendendo muitas coisas, né? Tipo, nessa questão de reconhecimento. Quem é você no meio social? Eu sempre brinco com as pessoas que eu já nasci com uma militância, eu já nasci com algo para defender, né? Então, quando a gente vê esse tipo de discussão na internet, primeiro a gente já fica... É óbvio, eu também caí nessa fake news da primeira vez que eu vi, né? Eu lembro até que eu compartilhei, falei, nossa, palavras que não podem ser usadas. E eu lembro que na época eu conversei com uma chefe minha que ela tinha no Instagram, e aí ela pegou e falou assim, eu vi no seu Instagram isso e eu fiquei assustada, porque é uma palavra que a gente sempre usou, sempre foi comum, e como do nada, assim, a gente, né, do nada, ela se tornou uma palavra que não poderia mais ser falada, como outras também que usam da pauta identitária, né, então agregaram ela para poder assim, se aproximar, né, do público, falar, olha como nós somos diferenciados, comprem da nossa loja de toda forma, porque nós somos, né, igual pensar aqui nesse mês de junho, né, que a gente está, né, no mês do orgulho LGBTQIAPN+, a gente tem aí na Augusta um Carrefour, uma C&A, imensos com, sabe, tipo, com arco-íris, né, então também agregando, né, também se apropriando, na verdade, né, dessas pautas para poder vender, para poder falar assim, a gente é cool, a gente é legal, a gente apoia o movimento, quando na verdade a gente sabe muito bem o que acontece lá dentro, tipo, já com os próprios colaboradores, imagine a galera que compra, né, então é por aproximação mesmo, mas assim, de forma a beneficiá-lo, e não que eles estão pensando nisso como uma forma de acabar com o racismo, a LGBTQIA+fobia, nada disso.
Bom, amigos, é isso. Então, nossas indicações são um oferecimento aos nossos apoiadores que nos ajudam a manter o projeto funcionando, né, Felipe Monsanto? Isso mesmo, Pablo. A gente agradece imensamente você, apoiador e apoiadora que está com a gente aqui, que não largou da nossa mão e nunca vai largar. E o oferecimento das indicações dessa semana é exclusivamente para vocês, em especial. Um beijo e um abraço para os nossos apoiadores Arley Barros e para a Núbia Cristina dos Santos. Muito obrigado por estarem conosco. E a indicação dessa semana é com gostinho especial, com carinho especial para vocês. Vou chamar a Giane para fazer a primeira indicação, primeira vez na mesa, para começar com ela. Olha, me contaram aqui que tinha essas indicações, não precisava ser muito próximo aqui, né? Mas queria que fossem indicações que fossem de reflexão para o público que está ouvindo a gente, né? Então, como série aí, eu vou estar indicando para vocês Breaking Bad, que é uma série que não é nova, acredito que muita gente já tenha visto. Eu adoro essa série, eu acho que ela traz muitas reflexões, assim, apesar, né, da história ser um pouco, assim, conflitante, né, porque você se vê, muita gente vai falar, me vejo defendendo um cara que fabrica metafetamina, né, que é o Walter White, mas eu acho que é muito real, assim, aproxima a gente muito de uma pessoa como a gente, classe trabalhadora, que se né, num momento de aflições da vida, onde se viu perdido em tudo dinheiro, família, né, quase ali desmoronando, né, acaba sendo diagnosticado com um câncer terminal, usou de seus recursos ali, se envolveu em um monte de coisa para poder tentar salvar o pouco que ele tinha, né, que era literalmente aquelas poucas coisas que a gente vai conquistando ao longo da vida, que era um trabalho e família, e o nome que ele tinha para defender, né. E como música também, se eu já posso aproveitar aqui o embalo, eu deixei aqui, como eu estava comentando antes com os camaradas aqui, eu sou muito fã de K-pop, eu digo que é uma comorbidade, mas é uma coisa muito legal pra gente se aprofundar também, quem quiser pesquisar. Eu gosto muito de K-pop e tem músicas de K-pop que criticam o capitalismo, por incrível que pareça. E aí deixei aqui como sugestão uma música de 2 membros do BTS, que é um dos maiores grupos aí de K-pop que a gente tem na atualidade, impacto social na juventude muito grande aí, né, eu deixei aqui 2 cantores que cantam juntos, são pertencentes ao grupo, mas que juntos, né, para um álbum de um deles, cantaram a música Strange, que chama a música, onde eles fazem uma crítica, né, ao capitalismo, sobre e como as pessoas reagem a essa manipulação, a questão de como eles... de como o capitalismo ele está literalmente muito enraizado na nossa sociedade e que literalmente a gente acha que é uma discussão que fica só na pobre, rico, classe trabalhadora e classe dominante, mas é muito mais aprofundado do que isso, né? E a gente sabe que o lado que pesa mais. Então, em uma outra oportunidade falo mais sobre esse assunto, mas fica aí essas 2 indicações minhas. Beleza, eu vou seguir aqui já com as minhas indicações. Filme pra galera assistir aí, assim, esse é um dos filmes que eu mais gosto. Eu adoro filme de máfia. E esse, pra mim, supera Bons Companheiros e, de certo modo, pra mim, supera até Poderoso Chefão, porque é um filme que tem uma temática um pouco diferente. É um filme chamado Cassino, de 1995, né? E é um filme clássico de máfia, assim, tem tiroteio, tem gente perdendo dinheiro com o jogo, que é o tema aqui do nosso episódio, tem traição, filme bom pra caramba. E tá disponível na Amazon Prime, vale a pena assistir. Robert De Niro ali, ó, no fio do bigode, gente. E de música, eu vou indicar um rap, uma música chamada Ninguém Morre Me Devendo, do Freud. Recomendo, uma música boa pra escutar aí. Tem um áudio no começo do Adriano Imperador que é uma maravilha, gente. Recomendo. E é isso aí. Vou fazer a minha indicação aqui, que eu vou indicar, primeiramente, um livro aqui da editora parceira do Historiante, a editora Contexto, que é o livro de João Fragoso, A Sociedade Perfeita, as origens da desigualdade social no Brasil. E neste livro, que é escrito pelo historiador João Fragoso, ele apresenta um panorama bastante diferente daquele que enxerga o capitalismo comercial atuando em terras brasileiras, que ele registra a origem da desigualdade exatamente na sobrevivência das relações feudais no mundo ibérico.
E esse livro, ele traz toda aquela qualidade que já conhecemos da editora Contexto, que é uma leitura muito boa, uma leitura muito prazerosa, tanto para pessoas que são da área de história, ou seja, pesquisadores, universitários, pessoas que estão aí dentro da pesquisa historiográfica, como para o leitor comum, aquela pessoa que só admira história, nunca fez uma faculdade, mas quer ler um livro sobre as desigualdades sociais no Brasil. Então temos aqui essa excelente dica: A Sociedade Perfeita, as Origens da Desigualdade Social no Brasil, de João Fragoso, um livro da editora Contexto, editora parceira aqui do Historiante. E como músicas, vou indicar 2 músicas aqui. Pablo sempre diz, né? Todo mundo vem com os pop, as baladinhas, e eu venho aqui com heavy metal. Então vamos indicar aqui 2 músicas aqui do bom e... 2 músicas aqui do bom e velho metal melódico. Uma da banda Stratovarius, a música Firefly, e outra da banda Camelot, que é a música Forever. Que são aí minhas indicações para vocês neste final de semana. Bicho, São 2 músicas muito boas. Na época do ensino médio. E aí quando eu li isso aqui eu falei, meu Deus do céu, cara, eu tinha esquecido da existência dos Stratovarius. É bom pra caramba, mas eu nunca mais escutei. É bem antiga, é bem das antigas. Você não, aliás, você deve saber que Kleber tem praticamente um santuário do heavy metal na casa dele, pô. Não, desconheço, não sabia. Kleber tem uma vasta discografia de diversas bandas, de diversas vertentes de heavy metal. Kleber estuda heavy metal. Se você pegar aqui as letras do Iron Maiden, Kleber lhe dá uma palestra aqui sobre as relações históricas nas letras do Iron Maiden, velho. É coisa absurda. Ele me apresentou uma banda do ex-guitarrista do Deep Purple. Foi a Deep Purple, né, Kleber? Aquela banda que mistura músicas medievais. Se você estiver falando, o microfone tá fechado, viu? Não, que eu tô tentando lembrar aqui qual foi delas que eu mostrei pra você. Deep Purple, que ele era uma música, era uma banda estilo medieval, que eles tocavam, tinha uma cantora, estilo bem medieval e tal. A gente assistiu aí o DVD deles. Mano, é um eu acho que... eu lembrei, Blackmore's Night. Blackmore's Night, isso. Nossa, bicho, gostando ou não de heavy metal, escutem Blackmore's Night. Especialmente esse DVD, que é como se fosse um sarau medieval. É muito bonito. Uma riqueza musical fantástica. Assim, esse bicho tem um santuário do heavy metal lá na casa dele, viu? A gente tem pessoas que se aprofundarem em cada ramo musical, né? Porque o Kleber é no heavy metal, a Jane aqui com o K-pop e eu com o hip hop. Eu conheço artista de praticamente tudo quanto é país, gente. Eu escutava tanto que eu fazia a mesma coisa que o Kleber. Eu tinha discografia na época que eu estava fazendo curso de informática, começando a entrar na área de informática. Eu desenvolvi um site que tinha discografia de rap. E aí você selecionava o artista, estava aprendendo a desenvolver, você selecionava o artista, ele mostrava a discografia com cada um dos álbuns e cada uma das músicas dos álbuns. E aí, nossa, daí pra frente foi só pra baixo. Mas nenhuma delas supera Los Hermanos. Falar do Los Hermanos, eu sabia. É só isso que eu tenho a dizer. Eu sabia que ele ia falar do Los Hermanos. Nenhuma delas supera Los Alguém Hermanos. censura ele? Você sabe que tem um ouvinte, o Francisco Júnior, um abraço, Francisco. Francisco não criticou. Tem K-pop, não tem rock, não tem nada, hip hop, não tem nada. Los Hermanos é Los Hermanos. Francisco Júnior, nosso ouvinte, um grande abraço pra você. Criticou o Felipe Monsanto por essa insistência com Los Hermanos, tá? Não, eu acho engraçado que o pessoal vê assim, tipo, tô com a câmera aqui e esse é o meu cenário de trabalho, né? Eu normalmente coloco um blur, mas tô aqui no cenário de trabalho. E aí, às vezes, a galera vê uns posters aqui. Aqui são meus posters comunistas, assim, né? Mas aí a galera dá uma virada. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Peraí. A galera dá uma virada. Aqui tem, tipo assim, todos os meus posters de K-pop. Então, assim, eu tenho um quarto adolescente, eu brinco. Então, assim, realmente, todo mundo aqui tem uma inspiração diferente. Minha esposa curte também K-pop. Ela não parou no K-pop, ela foi para o cinema, depois ela foi para as séries, depois ela foi para os livros. Ela consome muito dessa cultura
coreana, que é interessante, né? Claro, com uma série de questões. Assim, parece que o mundo, inclusive, descobriu que na Coreia tem desigualdade social depois de Parasita, né? Tem que puxar a Lídia Verônica para um episódio com o Gianni, para ter uns debates aí bacanas. Depois de Léo ficou meio complicado. Ou eu apareço aqui ou Lídia Verônica, tem que ser um dos dois. Então, e geralmente nesse horário, sexta-feira à noite, Lídia já tá totalmente esgotada, porque é uma estafa grande, mas vou conversar com ela pra ver se dá pra fazer um episódio sobre ela vai animar. Cara. Ela vai Vamos animar. ver. Acho que ela tá até ouvindo aqui. Um episódio só de mulheres aí, ó. Traz Catiane, Jeane, Lídia, Carol, aí, ó. Pra falar sobre cultura. A Catiane vai boiar, porque ela não gosta de dorama. Não, sobre música, sobre cultura. Ah, você tá querendo dar um outro... Ah, não, entendi. Um episódio só com mulheres falando sobre variados assuntos. Exatamente. Interessante. Exatamente. Acho que a gente pode falar de política internacional nesse também, né? Acho que a Katia ia se interessar. Relações internacionais é muito presente, assim, tipo, é o debate que eu sempre tento fazer quando eu falo de K-pop, assim, né? O que eles estão exportando, tipo de cultura, enfim, né? Eu acho que é bem legal esse episódio. É um assunto que eu adoro falar também, assim, trago as minhas curiosidades, né? Que eu, como uma boa e velha jornalista já, mas eu acho que vai agregar bastante a gente ter esse mix de informações, assim. Veja, é porque a gente se conhece há pouco tempo. O Historiante ele existe desde 2018. E o Historiante ele se ramificou num outro podcast chamado Arretadas. Ele era um podcast só com mulheres. E ele viveu durante muito tempo em formato mesa redonda e hoje ele é produzido em formato de temporadas. Quem toca hoje o Arretadas é Lídia e a Larissa, que inclusive participou de episódios aqui anteriores. Elas trabalham agora com séries específicas. Por exemplo, a série que elas trabalharam em 2021, 2022 foi um trabalho que foi aprovado pelo Estado da Bahia, foi financiado pelo Estado da Bahia, e elas fizeram uma série intitulada Mulheres do Vale. Então, mulheres cis, trans, que eram produtoras de conteúdo, produtoras musicais, escritoras. Cada episódio tratava da história de uma delas. E ficou bem interessante. Inclusive, sugiro que vocês vejam Arretadas, que já não é mais mesa redonda, trabalha com formato de série. Mas vamos ver, Felipe, essa sugestão? Vamos ver. Deixa eu fazer minhas indicações, depois você. Pode ser? Eu vou ser bem rapidinho. Semana passada eu não participei do episódio, eu tinha 2 indicações para fazer. Eram 2 documentários. Onde Eu Moro, que é um documentário da Netflix, dirigido pelo Pedro Cos e pelo John Schenck. E ele aborda um assunto que pouca gente conhece. População de rua nos Estados Unidos. A galera acha que nos Estados Unidos existe certa, sabe, a cidade da utopia que todo mundo lá se dá bem. E a população de rua norte-americana é gigantesca. E proporcionalmente ao seu gigantismo está o seu silenciamento. Esse documentário é muito interessante. E tem o documentário, aí já é a realidade brasileira, chamado A Rua Existe e Resiste. Está disponível no YouTube. É um documentário com produção do Núcleo de População em Situação de Rua, do Conselho Regional de Psicologia do Paraná, em parceria com o Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Documentário muito interessante, já é a realidade brasileira. Conheçam, assistam. Eu tinha outra indicação, eu não lembro mais, fica para outro dia. Para nossa playlist, eu vou indicar. Os meus alunos acham que eu gosto de heavy metal por conta do tamanho da minha barba e porque eu só uso preto. Mas quem vê cara não vê coração. Então, assim, eu não curto heavy metal. Minhas indicações sempre são músicas puxando aí para um MPB mais pro lado do jazz. Recentemente descobri uma cantora chamada Lo Fei, que ela tem uma música muito boa chamada Valentine, muito gostosa de se ouvir. Eu ouço geralmente jazz cozinhando, e ela é desse new jazz mais recente, né? Que eles resgatam o estilo dos anos 50 e 60, só que dando uma pitadinha de modernidade, com um sampler às vezes e tal. Então ficou bem interessante. E vou sugerir uma música que mistura o melhor da música popular uruguaia com o melhor da música popular brasileira. É a música Recomeçar,
do Silva com um dos cantores, compositores mais incríveis do Uruguai, chamado Jorge Drexler, que é o cantor uruguaio preferido meu e de minha digníssima senhora Lídia Verônica. Fica aí a indicação e passo para o Felipe Monsanto, que não sugeriu hoje Los Hermanos. Eu vou fazer as minhas indicações e eu preciso falar que você fez uma indicação aqui um tempo atrás, chamado Benzier, que eu tenho ouvido bastante, tô gostando bastante, gostei da banda e peguei essa cantora aqui Benzier, agora. mano, Benzier, para poder ouvir. As minhas indicações eu vou fazer rapidinho, porque estão tocando no meu interfone. Chama Guerra Civil. Quem não assistiu ainda, com Wagner Moura, tá na Amazon Prime, tá maravilhoso, assim, o filme, é bem sensacional. Fala muito sobre a importância do jornalismo, do papel do jornalista, e fala sobre fake news, sobre como tem crescido a extrema-direita no mundo. É bem interessante. E por ser o mês do orgulho, e hoje o dia do orgulho, o Dia Internacional do Orgulho LGBT, vou indicar Bicha Travesti, que relata a história e o corpo político da Linda Quebrada, que é bem interessante, tá no Globoplay. E de música, eu vou indicar uma música que eu gosto bastante, eu escutei ela hoje no carro, voltando para Alfenas, que é Marina Lima, a francesa, e uma versão de Esotérico na voz de Felipe Cato, que são duas pessoas LGBTs também aí, para lembrar no Dia do Orgulho. Perfeito, então todos indicaram, né? Eu silenciei alguém, não, né? Beleza. Então é isso, meus amigos. Chegamos ao final de mais um episódio aqui do Historiante. Eu queria agradecer a vocês que nos ouviram até agora. Jeane Queiroz, minha querida Jeane, muito obrigado por topar participar deste humilde programete, tá? Obrigada aí pelo convite, pessoal. Espero ter contribuído com vocês, com o público. E tô pronta para mais. Sempre que precisar, estou aí. O convite já está sendo feito desde já. Queremos que você retorne aqui quantas vezes você puder e tiver disponibilidade. Amigos, abemos podcast? Abemos. Subiu fumaça branca. Subiu fumaça branca. Fumaça branca, mais de 1h30 de gravação. Amanhã editarei isso com sorriso nos dentes. Em nome do Pai. Felizão. Em nome de Pátria, de Filho e de Espírito Santo. Então é isso, eu queria agradecer a todos que nos ouviram. E você que nos ouviu até agora, saiba que é para você que nós produzimos esse programete a cada semana com muita alegria, tá? Você que ouve até o final e dá o tchau coletivo conosco. Então é isso, um grande abraço. E no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3. Tchau! Tchau!